Fala apostador, Sniper Esportivo na área, hoje dia 21 de julho, quarta-feira, dia de Copa Libertadores, Sul-Americana, jogos de volta, temos aí Série A, Série B do Brasileiro, temos MLS e mata-mata da UEFA Europa League, ou seja, muitos jogos acontecendo desde a parte da tarde até a noite, uma quarta recheada, é isso aí. Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem. Antes de mais nada, te pedir aqui para você seguir o nosso canal aqui do YouTube, compartilhar os vídeos que a gente tem muito conteúdo bacana, tem muitos reviews aqui, que a gente sempre faz diariamente, e é bom, né, você ativar as notificações para assim que a gente enviar um vídeo, você já está por dentro e saber um pouquinho do que a gente está vendo para os cenários dos jogos que a gente tem visto, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no resultado de ontem, né, os jogos de ontem, dando uma olhada aqui de baixo para cima. A gente fez aí um over 2,5 nesse Atlético Paranaense. Foi um jogaço. O Atlético Paranaense bateu esse race de gols. O Grêmio decepcionou um pouquinho. A gente fez resultado final para o Grêmio. Fez 1-0 e jogou muito mal depois disso, tá? São Paulo a gente deixou de lado. Era um jogo que para mim era empate, mas o Racing entregou a paçoca. E o Atlético Mineiro me decepcionou demais. É claro que o jogo foi muito emocional, muito pancadaria, os dois times com vontade de brigar, mas ganhou nos pênaltis. Mesmo assim, eu achava que o Atlético tinha vantagem e ganhava esse jogo. Acabou se classificando, mas não levou o jogo, teve que levar o jogo para os pênaltis ali. Da Série B eu fiz dois jogos aí, o Botafogo e Guarani. O Botafogo e Goiás, desculpa. O Botafogo perdeu para o Goiás e essa foi a nossa aposta. Um handicap positivo para o Goiás. E Guarani e Sampaio, a gente apostou para Guarani ganhar e deu ruim. O Guarani melhorou no jogo pra caramba, foi evoluindo, tentando gol, quase fez o gol e depois caiu de produção. E o jogo morreu 0-0. O jogo ficou bem ruim nos minutos finais. Beleza? Vamos para os jogos de hoje, dar uma olhadinha no que a gente tem aqui. Primeiro jogo que eu vou fazer aqui é o jogo do Palmeiras, tá? O Palmeiras que para mim leva muita vantagem para esse confronto, é o melhor time sul-americano hoje, sem dúvida. Em segundo lugar o Flamengo, mas o Palmeiras está jogando um futebol excepcional. Não é à toa que tem esse race aqui de 12 jogos e uma derrota apenas, cara. Já a Universidade Católica é um time um pouquinho mais. Um pouquinho não, né? Um time bem menos do que o time do Palmeiras. Aí o Palmeiras leva vantagem. O problema todo é essa odd que não me conforta trabalhar a odd aí de 1,44 para back, tá? Eu vou esperar essa odd subir um pouquinho e ela chegando aí a 1,80, aí sim começar a ver o melhor momento, o melhor ponto de entrada aí para pegar no melhor momento do Palmeiras esse back, beleza? O mercado de gols é um mercado bom para se trabalhar? Pode ser que sim, tá? Eu acho que o mercado de gols vai ser interessante porque é, não custa nada para o Palmeiras fazer 3-4-0 nesse jogo. Só não acho que no começo vai ser assim. A Universidade Católica mostrou que é um time também copeiro, né? Um time catimbeiro, soube jogar bem dentro de casa. O Palmeiras encontrou o gol e pressionou, tomou pressão o jogo todo, né? A Universidade quase marcou o gol. Então também não vejo problema a Universidade marcar, não, tá? Mas eu acho que o Palmeiras vence e possivelmente vence bem, beleza? O segundo jogo aqui é do Arsenal de Sarandi e Sporting Cristal. Um jogo que no último foi 2-1 para o Sporting, conseguiu virar em cima do Arsenal. E a minha pedida para esse jogo é um over 1,5 para o ao vivo, tá? Eu vou trabalhar esse jogo no ao vivo. A minha expectativa de cenário aí é que a gente tenha gols acontecendo a partir do minuto 25. E aí me chama a atenção uma odd de 1,60, pego com meia stake e trabalho outra stake, né, a outra metade da stake, a partir de uma odd de 2. Tá? É a minha estratégia para esse jogo, dentro do que eu analiso desse cenário, é que um jogo vai ser veloz, como foi o último jogo, só que os dois times têm uma pontaria bem precisa ajustar a mira e a alça de mira não está bem legal dos dois times, mas são times muito velozes, que propõem muito jogo, abrem muito espaço, né? Principalmente nas laterais, eles jogam muito abertos e o meio fica nas intermediárias para o ataque, o meio fica muito
aberto para chutes, e por isso o último jogo teve bastante finalização, bastante oportunidade de, acertando o alvo, ser gol. Beleza? Então é um jogo que para mim um over 1,5 aí vai tranquilo. Show? Próximo jogo aqui, Flamengo e Defensa e Justiça. Flamengo para mim é o favorito do seu lado. Eu nem sei se o Flamengo está no mesmo lado do Palmeiras. Se tiver, tamo lascado. Tá? Mas se tiver do lado oposto, eu acho que o final da Copa Libertadores vai ser Flamengo e Palmeiras, porque o Flamengo encaixou, né? Sem o Rogério Ceni, o Flamengo é outro. Com o Renato Gaúcho, não vou dizer que é com o Renato Gaúcho. Eu acho que teve aí um casamento entre o que o Flamengo pode e o que o Renato, o que o Rogério Ceni podia entregar. Né? Então eu acho que existe uma diferença muito grande. O Rogério Ceni para mim era um treinador bem limitado, e eu também não morro de amores pelo Renato Gaúcho não. Só que eu acho que o Renato Gaúcho já entendeu que o Flamengo pode dar mais e ele vai explorar isso, e não vai travar, não vai arrumar picuinha com o jogador e tudo mais. Eu acho que ele vai ainda por cima melhorar esse time, como fez JJ. Claro que num nível bem diferente. JJ para mim foi um excelente técnico que passou aqui, soube elevar o nível de cada jogador aí ao seu auge, né? Mas o Renato Gaúcho também sabe fazer isso muito bem, não é à toa que fez isso com um Grêmio muito fraco, está se mostrando agora um Grêmio muito fraco, e é basicamente o mesmo time. Né? Então o Renato Gaúcho vai saber controlar bastante esse elenco e saber tirar o melhor desse clube aí, beleza? Então eu acho que o Flamengo passa tranquilo contra o Defensa, não vai ter muita dificuldade. Podemos ter o mesmo cenário de Palmeiras aí, uma goleada acima de 3 gols, tá? É back Flamengo aí para esse jogo, só que essa odd também não me agrada, uma odd bem parecida com a do Palmeiras aí, tá? O Flamengo que vem de um pouco mais de inconsistência graças a a Rogério Ceni, mas depois que chegou aí o novo técnico, o Flamengo parece que entendeu o sinal de ok para jogar bola, beleza? O Defensa jogou na última fim de semana agora contra o Huracan e tomou um gol, tomou 2 gols, né? E perdeu aí de 2-1, tomou o piau do Flamengo, mereceu o empate contra o Flamengo, mas o jogo aqui no Maracanã vai ser totalmente diferente. É um Flamengo completamente diferente que encaixou a defesa, né? A defesa parece que encaixou, não tomou gol contra o Bahia, não tomou gol contra o Defensa e se defendeu muito bem. O Diego Alves fez excelente jogo, cara. Então eu acho que a gente vai ter uma vitória aí tranquila. Vamos lá, falar agora de 4 jogos da Major League, 4 jogões aí que eu vejo, a gente tem boas oportunidades. Primeiro deles, Toronto e New York. Esse jogo eu vou levar para o ao vivo sem dúvida nenhuma, com expectativa de muitos gols, tá? Toronto é um time que veio muito mal e está em recuperação, né? Venceu 2 jogos, empatou um jogo, mas venceu o outro. E o que empatou contra o Orlando, que foi esse jogo aqui, no fim de semana agora, o Toronto mereceu ganhar. Tá? O Toronto mereceu ganhar. Mas contra o New England, que é líder da conferência dele, ganhou de 3-2 fora de casa. Uma vitória muito importante para encerrar o jejum aí de vitórias que vinha tomando. Tomou até a goleada contra o DC de 7-1. Cara, o Toronto não é um time ruim, não. Tá? Mas o New England é um time que tem mostrado um pouco mais de poderio ofensivo. Não é à toa que tem um brasileiro, que é o Fábio, que veio do Oeste, foi para a segunda divisão japonesa e foi para o New York e é um dos líderes de assistência da Liga Americana. Tá? Um atacante que tem jogado muito bem, tem jogado tranquilo, sereno, mostrando um bom futebol. Jovem, 24 anos, cara com um potencial muito grande para ser uma das referências desse time e também dessa liga. Tá? Um cara que está crescendo, está evoluindo com o tipo de futebol que está sendo jogado. Tá? Então esse jogo aí eu vou levar para ao vivo com expectativa de mais de 2,5 gols, tendo em vista que os dois times têm um score bem alto aqui, tá? Principalmente o Toronto tomou 30 gols, tá? E o New York tem um histórico de tomar a mesma proporção de fazer, tá? Então pode ter ambos marcam, pode. Eu não vou fazer ambos marcam porque eu prefiro levar para ao vivo e buscar esse mercado de gols aí acima de 2,5 gols, beleza? Então para o próximo jogo aqui, que é um jogo entre Chicago e DC United, um jogo de podemos ter aí
sim, nesse jogo, um ambos marcam eu vejo com melhores olhos aí, tá? Por que o ambos marcam eu vejo com melhores olhos? Porque são dois times que é, têm uma precificação de jogo aqui de empate, né? A gente está vendo que os dois times levam muitos gols. Tá? O próprio Nashville ganhou de 5-1 do Chicago no último jogo. Tinha um a menos o Chicago, mesmo assim marcou. Me chamou muito a atenção porque o Chicago não parou de jogar com um a menos e tomando goleada foi para cima, buscou um gol, conseguiu fazer. E isso me chamou a atenção. Eu falei, cara, o próximo jogo do Chicago eu vou buscar esse ambos marcam aí pelo que ele mostrou. E aí me chamou a atenção que esse jogo era contra o DC United, que tem um race aí interessante de ambos aí, ó. Fez uma goleada no Toronto, tem feito muitos gols, tá? Tem perdido, fez, é claro, um placar de 0-0 contra o Montreal, tem um empate aqui com 100 gols, mas vem marcando gols. O hit dos dois times aqui para gols, ó, se a gente vê do DC, toma basicamente a mesma quantidade de gols que marca, né? Já o Chicago toma mais do que marca. Então eu vejo o Chicago jogando em casa, buscando um gol, e o DC também vindo até de um ataque que fez muitos gols nos últimos jogos, marcando, tá? Não vejo um jogo de muitos gols aí, 3, 4, 5 gols. Vejo um jogo de 2 gols aí, um empate de 1-1, tá? Podemos ter até um empate de 2-2, quem sabe, ou um 2-1, mas eu vejo um jogo saindo 1-1 primeiro e depois definindo aí quem vai ser o vitorioso, beleza? Próximo jogo aqui, Columbus e Nashville. Columbus e Nashville é um jogo muito bom aí pra gente tá observando, porque esse jogo no ao vivo podemos ter um jogo com um número de gols bem grande, tá? O Nashville, que é um time que tem feito uma boa campanha, tá? Desceu um pouquinho na classificação depois dos outros times terem ganhado, enquanto ele empatou 2 vezes, mas é um time que só tem uma derrota nos últimos 12. Já o Columbus teve uma sequência de 3 empates aí, o que atrapalhou muito a vida do Columbus dentro do campeonato. O Columbus que estava vindo bem, tá, no campeonato, aí se a gente pegar depois de 2 derrotas, veio com 3 vitórias, uma derrota e deu uma esticada aqui para cima, até porque os outros times não estavam perdendo, empatando, empatando, perdendo, empate, 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 perde, e aí o Columbus se aproveitou disso. Então é um jogo para mim onde o Nashville marca bastante, tá? Um time como joga em casa, ele costuma vencer, tá? É o melhor time da casa e como visitante ele é o pior, beleza? Por isso para esse jogo aí, cara, eu acho que a gente pode sim levar para ao vivo e buscar mercado de gols acima de 2,5 gols. Não vejo dificuldade desse jogo não bater essa linha, beleza? Por último, Inter Miami e New England. Esse jogo aqui é para mim um must win. Por quê, pessoal? Esse jogo é o seguinte: a gente vê o Inter Miami com o race de muitas derrotas. Últimos 5 jogos, 5 derrotas. E o New England, um race de muitas vitórias e mostrou uma certa inconsistência nos últimos 4 jogos aí. Venceu o Atlanta fora de casa, o jogo que a gente fez, inclusive, ambos marcam e não bateu. O New England fez um gol, o jogo morreu, cara. O Atlanta não conseguiu emplacar, a gente mesmo assim tentou ambos, mas o Atlanta decepcionou, tá? E o New England fez um bom jogo contra o Toronto, mesmo assim perdeu, né? O Toronto jogou melhor, mereceu. Contra o Columbus teve um 2-2, contra o Dallas teve uma derrota, mas veio de uma sequência muito bacana de vitórias. Vai pegar um time muito ruim, que é o último colocado na conferência. Então, um confronto entre o primeiro e o último colocado de conferência. Ah, mas o Inter Miami joga em casa. Cara, presta atenção, o Inter Miami em casa, ele é o 13º, ele só fica atrás do Cincinnati dentro de casa como mandante. Como visitante, o New England é o melhor visitante. É o time que mais ganha fora de casa. E o Inter Miami não é relevante tanto, porque estamos falando do time da casa aqui. Então a gente tem um confronto perfeito, aonde a gente tem uma odd significativamente alta, tá? Eu até separei aqui desse jogo a odd do aqui, cadê? Cadê ele? Inter Miami New England. Olha essa odd para o New England ganhar, cara. Mod de 2,44 para o New England ganhar. Dá pra gente trabalhar handicap positivo aqui
na segurança, tá? Desse jogo aqui, um mais meio o mais meio aqui pro o 0-0 pro New England, 1,77, tá? O empate anula aqui pro England, suave. Mas esse jogo aqui pede um back tranquilo aqui pro New England. Tranquilo, tranquilo. Não vejo o Inter Miami dificultando esse jogo aí, não. Eu vejo uma boa oportunidade para a gente trabalhar essa linha aqui dentro do cenário do jogo. Eu vejo que o New England vai fazer um bom jogo, precisa fazer um bom jogo, porque senão vai começar a ver o Philadelphia e o Orlando, tá? E com a vitória do Nashville, provável vitória do Nashville contra o Columbus, vai ver o Nashville aí chegando aos 25, Philadelphia vai jogar e pode chegar aí a 26 pontos. Então a gente tem vários jogos aí que podem fazer essa gordura do Inter, do New England acabar agora, tá? Então o New England precisa vencer e torcer aí para a derrota do Nashville, do Columbus, vão jogar, né? Então torcer para a derrota do Nashville, o empate, derrotas do Montreal, Orlando e Filadélfia, beleza? Então essas são as minhas pedidas aí para hoje, tá? Vou colocar para vocês aqui as minhas apostas de hoje são essas aqui. Palmeiras back, Flamengo back, Argentino e River 1,5 gols, New England backzão, Chicago e DC United ambos, Toronto, New York e Columbus, Nashville. Eu vou levar pro ao vivo, tá? Vou assistir os dois jogos aqui, os outros jogos aí eu vou fazer pré e esses jogos eu vou fazer ao vivaço, vou ficar fissurado nesses dois jogos aí, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem, espero que a gente tenha bons resultados nessa quarta-feira, né? E preparando já a quinta-feira com o Libertadores, tem Sul-Americana também, tem o Bragantino, enfim, e uma semana que promete aí com um fim de semana recheado de jogos, beleza? Um abraço para vocês, bons resultados, bons greens, tamo junto.